Glória a Deus. Sabe, queridos, eu sei porque sei, é uma certeza por dentro e nada muda isso dentro de mim. Uma chave foi virada com tudo isso que está acontecendo. Um avivamento genuíno já começou em nosso meio. E nós vamos viver o que nunca vivemos antes. Escute o que eu estou dizendo para você. Pessoas aqui terão experiências com Deus de uma forma tão profunda, mas tão profunda, que elas não terão dúvidas de que foi o Senhor que falou. Eu sei por dentro que pessoas aqui, elas terão instruções divinas da parte de Deus, que serão como que um desenho que foi descortinado diante dos seus olhos. Sabe por quê, queridos? Porque esse é o tempo onde a igreja do Senhor na terra, ela está se levantando para ser um luzeiro em meio ao caos. Deus conta comigo e com você, e nós seremos aqueles que iremos fazer a diferença, aqueles que serão a inspiração para um mundo perdido, um mundo que está mergulhado na depressão, na opressão, em trevas. Nós seremos a luz do mundo, a expressão de Jesus nessa terra. Eu quero incentivar o seu coração, incentivar você a começar a ver a possibilidade em meio ao caos. Deus está nos dando tantas possibilidades de sermos Jesus na vida das pessoas. Não veja só o problema, veja a oportunidade que Deus está nos dando. Talvez nunca antes na história a igreja precisou ser tão relevante como ela está sendo agora. Você faz parte de um tempo onde a igreja do Senhor está sendo levantada. Você deveria ficar feliz por isso, porque eu e você juntos somos a igreja do Senhor. Oh, glória a Deus. Mas eu quero trazer alguns conceitos para você nessa noite, e eu queria que você acompanhasse comigo aqui, Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28, pode acompanhar aqui no telão, por favor. Gênesis capítulo 1, versículo 27 e versículo 28, diz assim, diz assim, é na versão NVT, por favor, Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28, na versão NVT, só aguardar um pouquinho, vai estar projetado aí. Isso, não é essa versão não, é Gênesis capítulo 1, gente. Gênesis capítulo 1, versículo 27 e versículo 28. Agora sim. Diz: assim Deus criou os seres humanos, a sua própria imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou. Diga então. Deus os abençoou. Quando Deus abençoou Adão, Ele abençoou a humanidade como um todo. Um Deus que é abençoador, Ele não poderia amaldiçoar ninguém, porque não faz parte da sua natureza. E Deus os abençoou e disse: sejam férteis, multipliquem-se, encham e governem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Agora, o que eu quero dar ênfase para você é que Deus os abençoou. O primeiro homem, Adão e Eva ali, receberam a bênção de Deus. Deus só deu a eles instruções depois de ter abençoado. Ou seja, a bênção de Deus é a capacidade para você cumprir instruções que Ele tem para a sua vida. Primeiro Ele te abençoa, depois dá comandos. Então Deus os abençoou e pediu apenas a obediência como um pré-requisito para que a bênção não fosse comprometida. Deus só pediu isso: eu te abençoo, eu abençoo você e por extensão toda a humanidade. E o único pré-requisito que eu tenho para que essa bênção não seja comprometida é que você se mantenha em obediência. E nós sabemos que Adão não obedeceu, havia um comando do Senhor. Gênesis capítulo 2 diz o seguinte: o Senhor dando instruções, Ele diz: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque se dela comerdes, certamente morrerás. Deus deu uma instrução dizendo: tudo é teu, só não mexe aqui. Talvez você diga: por que é que Deus colocou aquela bendita árvore lá, se o homem não podia tocar? Justamente porque este era o teste de obediência.
Deus, Ele deseja de mim e de você uma resposta às suas instruções, obedecendo comandos que Deus nos dá. A bênção de Deus, ela está atrelada à obediência de instruções que Deus nos dá. Agora nós sabemos que Adão, ele desobedeceu, e com isso ele comprometeu a bênção de Deus sobre a sua vida, e por extensão, sobre toda a humanidade. A bênção de Deus que se estendia sobre a humanidade também foi comprometida. E aí chegamos em Gênesis capítulo 3, versículo 17, que diz assim, Gênesis 3, 17, por favor, um pouquinho mais de retorno, só um pouquinho. Gênesis capítulo 3, versículo 17, diz assim, Gênesis capítulo 3, gente, versículo 17. Diz assim: e ao homem ele disse: uma vez que você deu ouvidos à sua mulher e comeu da árvore cujo fruto ordenei que não comesse, maldita é a terra por tua causa. Aqui é o registro, o boletim de ocorrência, onde Deus está dizendo: eu não estou amaldiçoando a terra foi amaldiçoada por causa da sua desobediência. A sua atitude de desobediência abriu a porta para que a maldição entrasse, e o Senhor registra isso dizendo: maldita é a terra por tua causa. Por toda a vida terá muito trabalho para tirar da terra o seu sustento. Agora, entenda que Deus abençoou, mas foi a desobediência que abriu a porta para a maldição entrar na terra. O texto deixa isso claríssimo: maldita a terra por tua causa. Então, nós não podemos esquecer que todas as mazelas desse mundo, elas são consequências do quê? Da maldição que entrou na terra por causa do pecado. Não foi Deus que amaldiçoou, mas o pecado abriu a porta para que a maldição se estabelecesse. O pecado da desobediência abriu a porta. Mas também não podemos esquecer que foi por causa do penoso trabalho de Jesus que fomos redimidos da maldição, e assim se cumpre aquilo que está escrito, que onde a planta do nosso pé pisar é terra santa. A maldição entrou na terra, entrou, mas lembra de uma coisa: você está nesse mundo, mas não é desse mundo. E enquanto você estiver nesse mundo, aonde a planta do seu pé pisar, ali é terra santa. A sua casa é território santo, seu trabalho é território santo, a rua onde você pisa é santo, porque santos estão andando naquele lugar, ali é terra santa. Mas o que isso significa? Significa que ainda que o mundo inteiro jaz no maligno, e a Bíblia diz isso, a terra do crente é abençoada, a casa do crente é abençoada, o trabalho ou a empresa do crente, ela é abençoada. Ou seja, se por causa da maldição era exigido um esforço extremo para obter o mínimo, nós lemos isso: maldita é a terra por tua causa. E o texto no versículo 19 diz: do suor do teu rosto você vai tirar o suprimento da terra. O que isso me mostra? Que por causa da maldição era exigido um esforço extremo para obter o mínimo. Agora entenda, nós não estamos mais debaixo da maldição, nós estamos debaixo da graça, a qual nos abençoa, a graça a qual nos guarda e nos favorece. Isso significa que aonde você estiver, ali você será abençoado. A terra onde você está é terra abençoada. O mundo pode estar debaixo de maldição, mas você está debaixo da bênção. Escute o que eu vou dizer para você. Tudo na Bíblia tem um sentido. A Bíblia não tem por acaso e nem coincidências. O texto de Gênesis 3,19 diz que do suor do teu rosto você vai tirar o sustento da terra. Isso é consequência da maldição. Não está falando do trabalho, está falando da fadiga, do cansaço extremo, do esforço extremo para ter o mínimo. Maldição que veio sobre a terra. Mas eu acabei de falar que a terra do crente é abençoada, o trabalho do crente é abençoado, a casa do crente é abençoada. Tudo isso porque um dia o Senhor reverteu o quadro. Sabe o que a Bíblia diz em Hebreus? Hebreus 9:22 diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. A terra foi amaldiçoada, mas eu quero lembrar você que um dia Jesus, ele suou
gotas de sangue. A maldição era do suor, do seu suor, você vai tirar o sustento. Aí o suor de Jesus se transforma em sangue, para redimir a terra do crente. Se você crê na obra da redenção, a bênção da redenção está sobre a sua vida. A bênção da redenção estará sobre o seu trabalho, sobre a sua família. Você não terá medo de maldição alguma, porque você é abençoado. Você não será, você já foi, continua sendo e será no futuro. Sabe, quando eu olho para a Bíblia, lá em Deuteronômio 28, revela quais são essas bênçãos. E lá diz que você é abençoado na cidade e no campo, ou seja, não importa se você mora na cidade ou na roça, a bênção de Deus está sobre a sua vida. O texto de Deuteronômio diz que a sua descendência será abençoada, seus filhos serão abençoados, e diz mais, os filhos dos seus filhos serão abençoados. Diz mais, diz que toda a obra das suas mãos será abençoada, e tudo o que você fizer será bem sucedido. Mas pastor, eu não sou bem sucedido, talvez esteja faltando fazer algo, porque é tudo que você fizer. Alguém dá um chega para lá aí no Tiago. Sabe o que diz mais Deuteronômio 28? Diz, a tua entrada e a tua saída será abençoada. Ou seja, aonde você estiver, ali a bênção do Senhor estará. Diz mais, diz que o Senhor Ele te livrará de tudo aquilo que te causa dano. O Senhor te livrará de qualquer coisa que possa causar dano na sua vida. É por isso que você não precisa ter medo de nada, porque a bênção do Senhor está sobre a sua vida, te livrando de qualquer coisa que possa causar dano. E conclui dizendo que o Senhor abrirá o próprio céu para derramar bênçãos sem medida, e Ele te dará abundância de bens. Quem crê nisso? Eu declaro abundância de bens sobre a sua vida. Ei, o Senhor abrindo os céus e derramando bênçãos sobre a sua vida, abundância de bens chegando. Se o seu coração estiver no Senhor e não nas coisas, você está pronto para receber. Porque alguns recebem, outros não. Porque alguns têm o coração nas coisas, e quem tem o coração nas coisas não está pronto para receber as coisas. Quem está com o coração em Deus, esse está pronto. Eu declaro um tempo onde seu coração estará rendido ao Senhor, estará submisso ao Senhor, e os céus se abrirão sobre a sua vida, e o Senhor te dará bênçãos em abundância, bens em abundância. Você acha que Deus não quer? Claro que Deus quer, porque aquilo que transborda de você toca a outros. Agora nós precisamos entender que o fruto do penoso trabalho de Jesus, ele foi suficiente para que Isaías 1,19 fosse uma realidade acessível para todos nós por meio da fé. O que diz Isaías 1,19? Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor. Diga o melhor. Diga o melhor. Vamos deixar Satanás endiabrado mesmo? Diga o melhor é para mim. A Bíblia diz isso. Isso não é pensamento positivo, isso é Bíblia. Isaías 1,19 diz isso. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Está falando do quê? De picanha com Coca-Cola? Não, está falando que o melhor dessa terra é para você. Porque você é filho de Deus, e filhos têm o que o Pai tem. Amém, queridos? Ei, o melhor de Deus é para você. O melhor de Deus é para você. Ei, não se esconda atrás de um vitimismo, de um espírito de coitadismo. Você é filho de Deus, e o melhor dessa terra é para você. Se quiserdes e me ouvirdes. A questão é que todos querem, mas poucos ouvem. Eu falei sobre isso hoje de manhã, e eu aconselho você a ouvir a mensagem de hoje de manhã. É vacina para alguns. Então aquilo que Jesus fez, o penoso trabalho de Jesus, foi suficiente para que esse texto se tornasse disponível para todos nós, acessível para todos nós, por meio da fé. Isso significa que você pode entrar no pior lugar, mas quando você chega, o favor do Senhor também chega, porque você carrega as bênçãos de Deus.
Sabe, nós somos portadores da glória de Deus. Deus decidiu habitar dentro de você. Nós precisamos ter essa consciência. Isso não é orgulho, isso é uma consciência de pertencimento a Deus. É uma consciência de saber que Deus nos fez a sua própria morada, a sua própria casa. Nós carregamos a presença de Deus. Isso vai encher o nosso coração de temor, até mesmo para não andar no erro e no pecado. Você carrega em você a presença de um Deus que é santo. E se você carrega um Deus que é santo e poderoso para fazer infinitamente mais além do que tudo aquilo que você possa pedir ou pensar, então aonde você está, o ambiente é afetado. Você não é afetado pelo ambiente, mas você afeta o ambiente. Você chega num lugar hostil, a sua presença carregando Deus lá para dentro, muda tudo. Agora tudo isso só é uma realidade por causa de Gálatas capítulo 3, versículo 13 e 14, que diz o seguinte, a Bíblia pode projetar para mim, Gálatas capítulo 3, versículo 13 e 14. Diz assim: mas Cristo nos resgatou da maldição. Diga, Cristo me resgatou da maldição. Ei, você não tem nada a ver com maldição alguma. Ah, mas o fulano me amaldiçoou, Beltrano me amaldiçoou. Ei, maldição sem causa não pega. Escute o que eu vou dizer para você, você é abençoado. Cristo te resgatou da maldição. Amém. Mas Cristo nos resgatou da maldição pronunciada pela lei. De que forma? Tomando sobre si a maldição por nossas ofensas. Pois as Escrituras dizem: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Por meio de Jesus Cristo, os gentios foram abençoados. Diga, foram abençoados. Os gentios foram abençoados com a mesma bênção de Abraão. Por causa da obra de Jesus, eu e você fomos abençoados com a mesma bênção de Abraão. Qual é a bênção de Abraão? Eu acabei de citar para vocês uma lista. Agora esse texto deixa claro que Jesus ele foi punido, porque ele carregou os nossos pecados sobre ele. Ele recebeu uma punição que era nossa. Ele pagou a nossa conta, quitou a nossa dívida. Mas para isso, ele precisou ser punido. Ou seja, porque ele foi punido, porque ele carregou os nossos pecados, com isso, ele se fez maldito, para que nós fôssemos benditos. Nós acabamos de ler: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Quem foi pendurado no madeiro, gente? Jesus foi pendurado. Não que ele tivesse cometido algum pecado, mas ele carregou o meu e o seu pecado. Ou seja, Jesus ele se fez maldito para que nós fôssemos benditos ou abençoados. Jesus ele foi rejeitado para que nós fôssemos aceitos. Jesus foi rejeitado, foi. Ele mesmo disse: Deus meu, por que me desamparaste? Ei, Jesus foi desamparado por 3 dias, para que você fosse amparado pela eternidade. Jesus ele chegou a ser chamado de filho do homem, para que eu e você pudéssemos ser chamados de filhos de Deus. Jesus foi vendido por 30 moedas de prata. Era o preço de um escravo naquela época. É uma figura de linguagem, de que se ele foi vendido por 30 moedas de prata, é como se ele fosse assumir a nossa condição de escravos do pecado, para nos dar liberdade em Cristo Jesus. Jesus ele também foi tentado nas suas emoções, para que nós pudéssemos ter paz em nosso coração e em nossa mente. E eu declaro isso sobre a sua vida: a paz que excede todo o entendimento, guardando o seu coração e a sua mente. Entenda uma coisa: todo esse cenário que está à nossa volta não pode mudar realidades por dentro. Deus quer construir na nossa vida uma estrutura espiritual adequada para suportar o dia mau. E a cruz ela revela o amor de Deus.
o qual por meio da obra da redenção nos livrou da maldição da lei. E eu quero que você entenda uma coisa: hoje nós não estamos mais sob a lei. Por quê? Porque Cristo Jesus, Ele cumpriu na cruz toda a lei. Jesus foi o cumprimento da lei. Jesus, Ele cumpriu tudo aquilo que a lei dizia a seu respeito, para que eu e você estivéssemos isentos da maldição da lei. Porque na lei dizia que qualquer pecado cometido era digno de punição, e Jesus assumiu todo o nosso pecado e foi punido, para que eu e você fôssemos libertos da condenação. E é por isso que Romanos 8:1 diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então nós não estamos mais sob a lei, nós estamos sob a graça. E a graça nada mais é do que o poder de Deus nos abençoando, o poder de Deus nos guardando e nos favorecendo. A graça é a capacidade divina operando no homem, dando a ele condições de fazer o que ele não conseguia fazer, de lidar com situações que ele não saberia como lidar. É a graça nos assistindo, nos favorecendo. Nós não estamos mais debaixo da maldição da lei, pelo contrário, estamos debaixo de uma graça que nos favorece. É aquilo que o próprio Cristo disse para Paulo: a minha graça te basta, a minha graça é suficiente para você lidar com qualquer situação. Escute o que eu vou dizer para você: você não está sozinho, há uma graça de Deus que repousa sobre a sua vida. Os momentos de maior pressão que você possa enfrentar, pode ter certeza de uma coisa: a maior pressão extrai o melhor potencial da graça também. Porque a graça é o poder de Deus se aperfeiçoando ou se manifestando justamente na nossa fraqueza, na nossa incapacidade. Quando nós não somos mais capazes de lidar com as demandas, a graça ela brota dentro de nós com uma força, com um vigor, nos dando sabedoria, entendimento, condições, estratégias. A graça facilita processos. Escute o que eu vou dizer para você: a graça facilita processos. E Jesus, ele veio justamente para nos inserir dentro dessa dispensação da graça, nos livrou da maldição da lei e nos colocou em uma nova dispensação, chamada dispensação da graça. Uma graça que te assiste, que te favorece, que te protege. Sabe, lá em Salmo 91, Salmo 91 é um salmo profético, queridos. Salmo 91, ele fala de forma profética sobre isso. É como uma resposta a todo aquele que está abrigado no esconderijo do Altíssimo. Está dizendo: ei, existe um favor para quem está abrigado, existe uma graça operando para quem está no esconderijo do Altíssimo. Entenda uma coisa: quem está em Cristo está nesse abrigo. E nesse abrigo, a pessoa que está nesse abrigo em Cristo é uma pessoa que ela é abençoada, ela é guardada e ela é altamente favorecida, porque ela está em Cristo. Quem está em Cristo aqui? Se você está em Cristo, então você é abençoado, você é guardado e você é altamente favorecido. Sabe, repousa sobre você um favor de Deus. Enquanto tudo à sua volta pode estar ruindo, você está guardado. Mas eu quero ler Salmo 91, versículo 1, por favor. Salmo 91, verso 1. Diz assim: aquele que habita no abrigo do Altíssimo encontrará descanso à sombra do Todo-Poderoso. Vamos adiantar um pouquinho, versículo 9 agora. Diz assim: se você se refugiar no Senhor, perceba um condicional. Se é uma condição. Se você se refugiar no Senhor, se fizer do Altíssimo o seu abrigo, há um condicional aqui: se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, nenhum mal o atingirá, nenhuma praga se aproximará da sua casa, pois Ele ordenará a seus anjos que o protejam aonde quer que você vá.
Eles o sustentarão com as mãos, para que não machuque o pé em pedra alguma. Você pisará leões e cobras, esmagará leões ferozes e serpentes debaixo dos pés. Está falando de uma linguagem figurada, que os demônios estarão debaixo dos seus pés. O Senhor diz: livrarei aquele que me ama. Quem ama o Senhor aqui? Queridos, olha que bênção. Livrarei aquele que me ama, protegerei o que confia em meu nome. Quem confia no Senhor aqui? E continua dizendo: quando clamar por mim, eu responderei, e estarei com ele em meio às dificuldades. Sabe de uma coisa? A questão não é ter ou não ter problema, é quem está com você no meio dos problemas. O salmista disse: eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Não disse que ele não iria passar pelo vale da sombra da morte, mas havia um descanso nele, porque Deus era com ele, Deus estava junto com ele, Deus estava no processo com ele. Deixa eu dizer algo para você: não importa qual seja a condição que você está, não importa qual é o vale que você está passando, não importa qual é a crise, o problema, a situação adversa, o que importa é quem está com você. O maior habita em você. O que isso me mostra? Me mostra que o poder para resolver coisas fora está dentro. É o poder de Deus que se aperfeiçoa na sua fraqueza. Quando clamar por mim, eu responderei, e estarei com ele em meio às dificuldades. Eu o resgatarei e lhe darei honra. Deixa eu dizer algo para você. Quando eu estava lendo esse texto hoje à tarde, o Senhor falou algo ao meu coração, acerca de pessoas aqui que seriam resgatadas de situações e usadas na mesma situação para restaurar outras pessoas. Eu sei que eu estou falando pelo Espírito aqui. Pessoas que tiveram baques na área financeira, você vai prosperar tanto para auxiliar outras pessoas, ensiná-las a prosperar. Talvez seu casamento foi destruído, Deus vai te usar como um agente de restauração de outros casamentos. Sabe o que é isso? É Deus colocando, restaurando, resgatando você daquela condição e te colocando em um lugar de honra, aonde Ele vai te usar com know-how, porque você sabe o que é passar por aquelas lutas. Se prepare para ser usado pelo Senhor. Eu declaro sobre a vida de pessoas aqui uma unção tão poderosa do Espírito Santo vindo sobre você, te capacitando, te habilitando, te instruindo. E quando você abrir a sua boca, você vai perceber o Senhor falando por seu intermédio palavras que a sua mente nem vai conseguir entender direito, tamanha sabedoria que está fluindo de você. Não é você, é o Senhor em você. Não é você, é o Espírito de Deus em você. Não é você, é a capacitação divina operando na sua vida. Eu lhe resgatarei e lhe darei honra, diz o Senhor. Com vida longa o recompensarei e lhe darei a minha salvação. Agora entenda, querido, o mundo inteiro jaz no maligno, sim, mas nós estamos abrigados no esconderijo do Altíssimo, que é Cristo Jesus. Nós estamos nele, em Cristo. Diga, em Cristo. Você não está com Cristo, você está em Cristo. 2 Coríntios 5,17, todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. A Bíblia diz que você está revestido de Cristo. Quando o diabo olha para você, ele não vê você, ele vê o Cristo que te reveste. Com esse não posso, olha quem o reveste. Com esse não posso, olha quem está sobre ele. Estamos abrigados no esconderijo do Altíssimo, que é Cristo Jesus. Sabe por quê? Eu tenho falado tanto sobre isso nesses últimos dias, porque eu tenho percebido, sabe, que existe uma mentalidade de medo que está sendo impressa no coração das pessoas. Eu tenho visto ministros acuados, eu tenho visto pessoas encolhidas, eu tenho visto pessoas que estão sendo intimidadas pelo diabo. Mas esse é o momento de você se levantar na ousadia do Espírito. Deus conta com você para levantar outros. Mas eu não posso negar que existe uma mentalidade de medo que está sendo impressa no coração das pessoas. Mas nós não podemos esquecer que o mesmo Deus que deu livramentos para o povo que saiu do Egito, Ele continua dando livramentos hoje.
Sabe o que aconteceu com aquele povo? É uma figura da nossa realidade. Aquele povo saiu do Egito rumo à terra prometida, e Deus era com eles. Nós saímos da escravidão do pecado, do império das trevas, estamos sendo conduzidos pelo mesmo Deus a Jerusalém celestial, a nossa proposta divina para estarmos para sempre com o Senhor. Agora, eles saíram da escravidão do Egito abençoados, eles saíram da escravidão do Egito guardados, eles saíram supridos de todas as suas necessidades. Não saiu um estéril, não saiu um doente, não saiu um necessitado. Eles saíram abençoados, eles saíram guardados, eles foram altamente favorecidos, porque tinham provisão e eram guardados das pragas. Lembra disso? Era praga acontecendo, mas o povo de Deus estava guardado. O povo de Deus continua guardado, o povo de Deus continua sendo guardado, o povo de Deus continua sendo guardado, porque você está abrigado no esconderijo do Altíssimo, que é Cristo Jesus. Além de tudo isso, eles também eram guardados da fúria de seus inimigos. Eu quero ler um texto com vocês. Meu Deus, que texto maravilhoso é esse! Êxodo capítulo 14, versículo 19, por favor. Êxodo capítulo 14, versículo 19. Aqui eles estavam nesse processo de peregrinação, todo o povo de Deus, e inimigos no seu encalço, o exército de Faraó no seu encalço. E diz o seguinte: então o anjo de Deus que ia adiante, diga adiante. Sabe o que é adiante? É alguém que vai na frente, que ia adiante do acampamento de Israel, se posicionou atrás do povo. Ele está dizendo o quê? O cuidado de Deus, o anjo do Senhor, está falando aqui de uma teofania, era o próprio Deus guardando. Era o anjo do Senhor que estava guardando, indo adiante, preparando o caminho pelo qual eles iriam andar. De repente, esse Deus, ele muda de posição e vai lá para trás, para guardar a retaguarda. É isso que está dizendo. Então o anjo de Deus que ia adiante do acampamento de Israel, se posicionou atrás do povo. A coluna de nuvem também mudou de lugar. A coluna de nuvem é a nuvem da presença, a nuvem da glória de Deus. Também mudou de lugar, foi para a retaguarda e ficou entre o acampamento egípcio e o acampamento de Israel. Está dizendo o que aqui? Que eles estavam sendo perseguidos pelos inimigos. E a presença de Deus, o anjo de Deus, sabe que a presença manifesta de Deus que protegia o caminho deles, se posicionou na retaguarda para que houvesse uma barreira de proteção contra inimigos que poderiam tragá-los. Aí diz o seguinte: a nuvem escura, era a nuvem da presença de Deus, a nuvem escura trouxe trevas para os egípcios, mas luz para os israelitas. Com isso, os dois grupos não se aproximaram durante toda a noite. Você está entendendo isso? O Deus que ia à frente percebeu: tem inimigos no encalço, vou mudar a minha posição, porque assim como eu protejo a caminhada, eu também protejo a retaguarda, e eu protegerei para que nenhum mal toque nos meus filhos, eu os protegerei para que nenhum dano aconteça com o meu povo, eu os protegerei para que não haja nenhum tipo de aproximação entre o mal e o meu povo. Eu declaro esta palavra sobre a sua vida: o Senhor protegendo o seu futuro e guardando o seu passado, guardando a sua retaguarda. Ei, Deus vai à frente, preparando sua segunda, mas Ele guarda a sua retaguarda também. Sabe por quê? Porque Deus está interessado em te proteger de todas as formas. Oh, aleluia. Sabe, é isso que esse texto está dizendo: que o Deus que vai à frente do seu povo, preparando o caminho, Ele também guarda a sua retaguarda para que nenhum mal te suceda. Nenhum mal vai suceder sobre você, nenhum mal sucederá sobre a sua vida. Eu declaro o povo dessa igreja guardado pelo Senhor, desde que você o reconheça em todos os seus caminhos. Qual é
a área que Deus não pode guardar nas nossas vidas, aquela área que eu ainda não reconheci Ele como Senhor daquela área. Por que é que tem crente sofrendo em algumas áreas, seja na saúde, nas finanças, no casamento, ou em alguma área da sua vida? Porque provavelmente está precisando entregar essa área nas mãos do Senhor, reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos. Pastor Marquinhos leu aqui Provérbios capítulo 3, mas eu quero ler o versículo 6, Provérbios 3, 6 na versão revista e atualizada. Pode projetar para mim, por favor? Provérbios 3, versículo 6, na versão RA, revista e atualizada. Vamos só aguardar a mídia projetar para mim. Diz assim: reconhece-o em todos, diga todos. Não é algumas áreas, é todas as áreas. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Sabe o que significa isso? É Deus aplanando o caminho, para que você passe por Ele em segurança. Sabe, lá em Isaías 44 também fala disso, e lá diz que aqueles que reconhecem o Senhor em todos os seus caminhos, lá diz que os vales eles serão aterrados, os montes serão aplanados, e diz que os caminhos obstruídos serão liberados. E eu libero esta palavra sobre a sua vida, você consagrando ao Senhor todas as áreas da sua vida, e os obstáculos sendo removidos, os montes sendo aplanados, os vales sendo aterrados, e você andando com segurança, guardado pelo Senhor, protegido pelo Senhor, suprido pelo Senhor, abençoado pelo Senhor. Oh, aleluia, em segurança. E eu quero concluir com um texto que é uma espécie de chamamento. Sabe, Deus está nos chamando para mudar de estação. Sabe, eu estava viajando esses dias, estava ensinando lá em Chapecó, e eu botei numa rádio aqui, e fui escutando a rádio e as notícias e tal, e de repente começou a picar, e aí eu não conseguia mais entender direito o que eles estavam falando, mas eu estava desapercebido, e aquilo foi indo, e daqui a pouco, eu me dei por conta, rapaz, se eu não trocar a estação, eu não vou ter informação nenhuma. E eu procurei uma estação que me desse a conexão certa. O que eu estou querendo dizer para você é que tem pessoas aqui que estão querendo viver o novo, conectados com a estação errada. Tem coisas que já não cabem mais para a sua vida hoje. Escute o que eu estou dizendo, mude de estação. Tem coisas do passado que não se encaixam no futuro que Deus tem para você. É momento de você sintonizar na sintonia de Deus e entender que Ele tem uma voz de comando para essa nova estação da sua vida. E o texto que eu vou ler agora, ele é uma espécie de comissionamento mesmo. Sabe, é uma espécie de chamamento para sair de uma condição que nos aprisiona. E talvez você esteja vivendo realmente essa condição, aprisionado talvez no medo, aprisionado na insegurança, ou até mesmo em algum tipo de sentimento de derrota, de incapacidade, achando que não vai dar, achando que não vai mais ter jeito. Talvez você esteja aprisionado em algumas dessas situações, ou até mesmo outras. Então, se você é essa pessoa que está aprisionada em alguma dessas áreas, eu quero que você escute o que está escrito em Isaías 52, verso 2. Pode projetar para mim? Isaías 52, verso 2, volta para a versão NVT, por favor. Diz assim: levante-se do pó, ó Jerusalém, sente-se num lugar de honra, tire do seu pescoço as correntes de escravidão, ó cativa Sião. Sabe, esse texto ele vem falando do Senhor nos dando uma voz de comando para que nós nos posicionemos. E ele diz: levante-se do pó. Eu gosto de uma outra versão que diz: levante-se e sacode a poeira. Tem uma outra versão que diz exatamente: ei, levante-se e sacode a poeira. O que eu estou querendo dizer com isso é que tem pessoas que estão sucumbindo porque deixaram a pressão do mundo te colocar no charco. Mas Deus está dizendo para você nessa noite: ei, é tempo de se levantar, é tempo de você se levantar, é tempo de você se levantar. Levante-se e sacode a poeira,
porque aí o Senhor te colocará num lugar de honra. Não tem como Deus te colocar num lugar de honra, permanecendo em um ambiente de coitadismo. Sabe, eu não sei se vocês já ouviram aquela história do cavalo no poço. Alguém aqui já ouviu essa história do cavalo no poço? Algumas pessoas já viram, já ouviram essa história. Mas tem tudo a ver com o que eu vou com esse texto aqui. É uma história, mas eu contei uma história pela manhã do alpinista. Quem estava aqui vai lembrar. O pastor virou contador de história? Não, mas eu acho que é interessante, para despertar algumas coisas em você. Mas essa história do cavalo no poço diz mais ou menos assim, pode ter algumas alterações, mas basicamente é isso. Fala de um fazendeiro, cujo seu cavalo, um dos seus cavalos, caiu num poço muito fundo. E conta a história que para tirá-lo de lá era muito difícil, porque o poço era estreito, profundo, e o cavalo era muito pesado. E então ele diz: vamos sacrificá-lo, vamos colocar terra e vamos sacrificá-lo. Não tem como tirar, o poço é fundo, ele é pesado. O melhor que temos a fazer é sacrificá-lo. E convocou os seus empregados para que trouxessem baldes e carrinhos de terra e fossem largando naquele buraco. E conta a história que à medida que colocavam a terra, aquela terra caía nos lombos daquele cavalo, e ele se sacudia e a terra descia. E colocavam mais terra, e ele se sacudia e a terra descia, até que chegou um determinado momento que colocaram tanta terra, e ele se sacudiu tanto que a terra ficou no fundo e ele pôde sair do poço. Agora a minha pergunta é: Satanás está o tempo todo jogando pasadas de terra espiritual em cima de pessoas. O que eu e você temos que fazer? Deixar com que isso aconteça até que a gente seja sacrificado? Até que a gente pereça? Ou vamos ficar com aquilo que a Bíblia diz: ei, levante-se, sacode a poeira, ei, sacode a poeira. Usa a circunstância para você sair do problema. Você vai sair mais forte, você vai sair mais forte. Ei, sacode, levante, sacode a poeira e você vai sair mais forte. Você pode ficar de pé nessa hora. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Sabe, queridos, eu trouxe essa história simplesmente para dizer para você, você que acha que não tem mais jeito, simplesmente para dizer para você que ainda não é o fim. Você que está achando que não tem mais jeito, escute a boca profética nessa noite: ainda não é o fim. Ei, ainda não é o fim. Pode parecer que não tem mais jeito, pode parecer que tudo está ruindo, pode parecer que nada mais vai dar conta, mas eu digo para você, hoje Deus te chama para sair dessa condição, para sacudir a poeira e para usar o problema como uma situação que vai te tirar daquele buraco que tem tentado te sufocar. Agora, tudo isso só pode ser aceito, só pode ser recebido ou vivido pela fé. Quando eu digo levante e sacode a poeira, não estou falando no sentido literal. Eu estou falando que quando o diabo tenta jogar uma pasada de terra espiritual na sua vida, você vence o diabo com a palavra. Se o diabo diz que não pode, vença o diabo, sacuda a poeira dizendo: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se o diabo tentar colocar uma pasada de poeira espiritual, de terra espiritual, dizendo que você é um fracassado, ei, sacode a poeira, dizendo: ei, eu sou mais do que vencedor por meio daquele que me amou. Sabe, é o tempo da gente sair da apatia, porque o reino de Deus é conquistado por esforço. Não é por força natural, é por esforço espiritual, aonde você não se acomoda com a situação, mas você vence a situação através de um posicionamento em Cristo Jesus. É tempo da igreja se posicionar. Escute o que eu estou dizendo nessa noite. É tempo de você se posicionar na sua casa, é tempo de você se posicionar no ambiente familiar, no ambiente da sua empresa. É tempo de você se posicionar. Oh, aleluia. Escute o que eu vou dizer para você. Eu sei que no reino do Espírito Deus está movendo coisas aqui. Pode vir para cá. Deus está movendo coisas. Eu sei por dentro
que eu estou aqui como um profeta de Deus, para dar uma sacudida em você, para que você aprenda a se sacudir com a palavra e vencer as artimanhas do diabo. Aleluia, glória a Deus. Essa palavra é uma palavra que veio para nos animar, nos exortar. E Deus tem coisas tremendas para fazer conosco. Eu passei o culto inteiro com meu peito rasgando, uma palavra apertada. O primeiro louvor, Deus falou comigo, o Espírito Santo trouxe para mim Isaías 46. E é uma palavra, queridos, que vai explicar o que nós estamos vivendo nesses dias. Mas ao mesmo tempo, é uma palavra que vai trazer ânimo sim para nós. Mas também um posicionamento, vai exigir um posicionamento. E eu gostaria que, muito temor, ler essa palavra. E que você pudesse ouvir essa palavra com temor. É uma palavra que fala sobre os deuses da Babilônia. Isaías 46, versículo 1 diz assim: Bel se inclina, Nebo se abaixa, e os seus ídolos são levados por animais de carga. As imagens que são levadas por aí são pesadas, um fardo para os exaustos. Juntos eles se abaixam e se inclinam, incapazes de salvar o fardo. Eles mesmos vão para o cativeiro. Escuta-me, ó casa de Jacó, e eu diria: escuta-me, ó casa gaúcha. Todos vocês que restam da nação aqui de Israel, mas eu colocaria aqui todos vocês que restam da nação brasileira, vocês a quem tenho sustentado desde que foram concebidos e que tenho carregado desde o seu nascimento, mesmo na sua velhice, quando tiverem cabelos brancos, sou eu aquele que os susterá. Eu os fiz, eu os levarei e os sustentarei e os salvarei. Com quem vocês comparar-me-ão? Ou com quem me considerarão igual? A quem vocês me assemelharão para que sejamos comparados? Alguns derramam ouro de suas bolsas e pesam prata na balança. Contratam ourives para transformar isso num Deus. Inclinam-se e o adoram. Erguem-no ao ombro e o carregam. Põe-no em pé em seu lugar e ali fica. Daquele local não conseguem se mexer, embora alguém o invoque. Ele não responde, é incapaz de salvá-lo de seus problemas. Lembrem-se disso, gravem-no na mente, acolham no íntimo, ó rebeldes. Lembrem-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há nenhum como eu. Desde o início faço conhecido o fim, e desde os tempos remotos o que ainda virá. Digo, meu propósito permanecerá em pé, e farei tudo o que me agrada. Do Oriente convoco uma ave de rapina, de uma terra bem distante um homem para cumprir o meu propósito. O que ele disse, isso eu farei acontecer. O que planejei, isso farei. Escutem-me, vocês de coração obstinado, vocês que estão longe da retidão. Estou trazendo para perto a minha retidão, e não está distante, e a minha salvação não será adiada. Concederei salvação ao Rio Grande do Sul, e o meu esplendor ao Brasil, diz o Senhor. Oh, recabadarabachanda, ribassondor, ribassarai.
Os ídolos mudos cairão neste tempo. A nosso estado não será mais conhecido como idólatra. A idolatria cairá por terra. A idolatria está caindo por terra. Oh, em nome de Jesus, todos os ídolos mudos, todos os ídolos nas pontes, os ídolos na frente dos mares, os ídolos nos altares, os ídolos nas casas, eles ruirão, eles estão ruindo, diz o Senhor. Oh, recabadaralabashere, cataralabasharabadarabaxerere. Oh, recababá, recabadaralabashanda, eracantaralabaxandarabás. É tempo de arrependimento no nosso estado. É tempo de arrependimento na nossa nação. Arrependimento por colocar deuses estranhos. Arrependimento por adorar deuses mudos, ídolos falsos que estão erigidos nos lugares, no nosso estado, na nossa nação. O nosso estado será reconhecido como o estado do avivamento. O avivamento, ele já começou. O avivamento, ele já começou. O Senhor tem ministrado já há alguns anos o avivamento sobre nós. E nós estamos vivendo há alguns anos um tipo de avivamento poderoso. Mas agora, esse momento é um marco na nossa história. Esse momento é um marco na história dos gaúchos. E todo aquele que está aqui e crer e se colocar diante do Senhor fará parte desse grande mover de Deus. Todos os ídolos mudos cairão. Todos os ídolos mudos terão que cair. Baal cairá. Todos os ídolos, os falsos ídolos cairão. É tempo de arrependimento. É tempo de salvação, diz o Senhor. Todos aqueles que outrora se prostravam diante de deuses estranhos, hoje é o dia de se arrepender. Talvez, eu não sei quantos de vocês estão aqui, mas que talvez, assim como eu, andei descalço numa romaria para adorar uma falsa deusa que se vestia de cimento e cola. Aleluia, Jesus. E eu fui resgatada desse caminho de morte. Talvez você foi instruído na tradição da casa dos teus pais a se dobrar diante de deuses. Eu não sei, talvez sejam deuses de madeira, deuses de pedra, talvez sejam deuses de ferro, deuses de carne e osso que você tem se prostrado. Eu não sei quais são os deuses que você tem tomado, que tem deixado tomar o lugar de Deus no seu coração, mas é dia de arrependimento. Eu creio na igreja do Senhor, na nação brasileira, no Rio Grande do Sul, quebrantada como nunca antes. O Rio Grande do Sul se quebrantando diante do Senhor. Crente, esteja preparado para pregar o evangelho em tempo e fora de tempo. Crente, esteja preparado com uma palavra sempre no bolso, com uma palavra sempre no olho, porque Deus vai requerer de nós santidade, pureza e a palavra do Senhor na língua a todo aquele que nos perguntar da salvação. Esteja pronto para responder. Esteja pronto para ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Esteja pronto para clamar ao Deus vivo, todo-poderoso, que salva, que cura, que restaura. Aleluia. Esteja pronto
para ver os sinais outra vez. E eu quero aproveitar nesse momento, e eu quero chamar os enfermos. Os enfermos serão curados hoje. Os enfermos serão curados hoje. Não haverá doenças, não haverá falta, não haverá doenças e enfermidades que vai parar o povo de Deus. Aquele que crê, aquele que pega a palavra, ela retém. Em nome de Jesus, se você chegou aqui com uma enfermidade, você pode vir até a frente agora que nós vamos orar e você vai sair daqui curado. Se você tem um familiar que está doente e você precisa levar uma palavra de cura, você vem até a frente e você vai levar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu oro em nome de Jesus. Existem mais algumas pessoas que precisam, que querem cura. Em nome de Jesus, hoje receberão cura em nome de Jesus. Você não vai sair daqui enfermo. Se você precisa se arrepender, então que seja. Mas hoje você vai sair daqui curado em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Igreja. Igreja, se mova no Espírito. Igreja não é mais espectadora. A igreja do Rio Grande do Sul é uma igreja vitoriosa, é uma igreja triunfante, é uma igreja que sabe a autoridade que tem no nome de Jesus. Eu quero os ministros aqui na frente para orar com intrepidez, crendo que ao impor as mãos todos serão curados em nome de Jesus. A diaconia, os irmãos estejam atentos e alertas. Deus está libertando o seu povo. Igreja, ore. Igreja, ore. Ore com fervor. Igreja, ore com fervor. Fervor, igreja. Fervor de espírito.
descendente de Davi, o homem mais. Ele ama a justiça e odeia iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça e odeia iniquidade.